A graça e a paz, queridos, estamos aqui para apresentar a primeira lição do quarto trimestre, né? Estamos indo aí para o final do ano e hoje nós vamos estudar as promessas de Deus, tá? A primeira lição, a lição é essa, tá? E nós vamos estudar e vamos ser abençoados, porque as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. Então, estamos aqui no terceiro trimestre, tá bom? No quarto trimestre, aliás, tá? E caso aí você não se inscreveu no nosso canal, aproveita aí, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, se você gostar, compartilha aí com seus amigos, assista aí os nossos anúncios aí para ajudar aí na monetização, ajuda aí para a gente continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Então, lição de número 1. A lição do trimestre é as promessas de Deus. E a lição de hoje é as promessas de Deus, lição de número 1, de 6 de outubro, ok? O nosso texto áudio diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E a verdade prática, que é a síntese da nossa lição, diz: Deus faz as suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. E a nossa leitura bíblica em classe, você pode acompanhar, se você não tiver revista, está em Isaías, capítulo 55, versos 6 a 13, ok? Bem, a nossa introdução, né, ela diz: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Então, quando Deus tem um propósito com algo, ele faz uma promessa, né? Igual quando Deus queria salvar o homem, né? O homem pecou, se rebelou, mas Deus tinha um propósito de salvá-lo. O que Deus fez? Fez uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, Deus é um Deus de promessa, porque é um Deus de propósito, né? Então, essa lição vai desenvolver esse tema, ok? Bem, na parte 1 aqui diz: um convite de Deus, né? Um convite, uma promessa. Em Isaías 55, né? Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina, né? É uma promessa maravilhosa que Deus faz, né? Uma promessa de redenção. O versículo diz o seguinte, né? Assim será a palavra, né, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual enviei. Então, aqui a gente vê o poder da palavra. Por quê? Por que a palavra de Deus não volta vazia? Porque a palavra de Deus, ela sempre sai com um propósito. Deus não joga a conversa fora, né? Às vezes nós falamos coisa que não é para falar, né? Falamos palavras vazias, mas Deus não. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus fala, há um propósito. Deus não fala de bobeira, não. Quando Deus fala, tem um propósito. E a Bíblia deixa claro que a palavra de Deus não voltará vazia, mas ela vai cumprir o propósito da qual ela foi determinada. Então, Deus falou, está falado. Se Deus falou para você, vai cumprir. Nós temos a palavra escrita, onde estão as promessas de Deus, lemos aqui. Mas o Espírito Santo também fala no coração do crente. E se Deus prometeu algo a você, no tempo certo, ele vai cumprir, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito de Deus, entendeu? Então, na parte 2 aqui diz: é preciso buscar ao Senhor. Por quê? Porque é uma coisa interessante a gente observar, é que Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Entendeu? Não existe um individualismo. Deus faz a parte dele, nós somos cooperadores de Deus. Então, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa.
Entendeu? Então, a palavra aqui no versículo 6 do capítulo 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Então, aqui nós somos instados o quê? Pela palavra, a buscar o Senhor por meio de oração. A nossa parte, né? Vou trazer um lembrete aqui. Jeremias, ele profetizou quando o povo de Judá, a nação judaica, foi levada ao cativeiro por Nabucodonosor. Depois Jeremias profetizou que seria 70 anos cativeiro em Babilônia. Então, quando chegou em 70 anos, o que Daniel fez? Ele viu pelas escrituras que chegou em 70 anos de cativeiro, ele entendeu que estava o tempo da vitória. Mas ele não ficou esperando a promessa cumprir de uma forma inativa. Daniel começou a orar, e orou 21 dias, jejuou, se humilhou, ele fez a parte dele. Então, em todos os propósitos que Deus tem na nossa vida, Deus faz as promessas dele, mas nós temos a nossa parte, e nós temos que orar. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, né, e encontrareis. Bater e abrirá. Então, você bate, a porta abre, você busca, você encontra, você procura, você acha. Então, esse é o propósito de Deus para a gente, é a nossa parte, entendeu? Então, buscar o Senhor enquanto está perto. Então, vamos orar, vamos buscar o Senhor, né? Porque aqui Jesus mesmo falou, aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, o que bate, abre. Está lá em Mateus 7:8, entendeu? Parte 3 aqui, é preciso se arrepender. Então, na busca, né, sincera de Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração, pois Deus é poderoso em quê? Em perdoar. A coisa que mais Deus deseja é perdoar o crente, é perdoar o pecador. Mas para que Deus nos perdoe, né, é preciso o quê? Arrependimento. O maior desejo de Deus é perdoar. Não tem jeito. Deus quer perdoar, mas nós temos que se arrepender e pedir perdão. Entendeu? Então, a Bíblia diz, né? Eu gosto muito desse sermão do apóstolo Paulo, Pedro, aliás, né? Lá na Porta Formosa, lá, quando ele foi usado por Deus para mandar aquele paralítico andar. Ele, no seu sermão, ele inclui essa palavra: arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que sejam cancelados vossos pecados, para que a gente seja perdoado, né? Então, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venha sobre vós o quê? O tempo de refrigério. Quando o pecado é perdoado, quando aquele peso maldito do pecado sai da nossa vida, é um refrigério, né? É uma paz, é o perdão, né? Então, é isso que Deus quer, né? Para que o arrependimento, ele é a porta aberta para o perdão. Arrependimento é mudança de pensamento e conversão é mudança de atitude, né? Então, se muda o pensamento, muda também o comportamento. Aí vem o quê? O perdão, certo? Então, assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, né, ele experimenta essa alegria, essa libertação espiritual, né? É uma promessa de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque o mundo oferece uma liberdade. Você que está me ouvindo, você pode ter certeza, o mundo oferece uma liberdade para você fazer o que quiser, mas é uma falsa liberdade. Na verdade, as pessoas estão presas à vontade de Satanás, estão presas ao pecado, estão presas à vontade da carne e não tem prazer para viver, né? Procura encher o vazio com tóxico, com bebida, com prostituição, com mentira, com as coisas dessa vida. Mas só quem pode preencher o vazio do coração do homem é Deus. E quando a gente se arrepende e se converte, tá bom? Então, as promessas de Deus estão firmadas aonde? Na veracidade da sua palavra. Deus não é homem para mentir, não. Deus falou, está falado, tá bom? Vamos para a segunda parte aqui, as promessas e seus fundamentos. Bem,
a promessa na Bíblia. Então, a palavra promessa não é que você tem direto lá na Bíblia, promessa, promessa, promessa. Não. Certo? As promessas estão contextualizadas naquilo que Deus, né, promete para nós, certo? Quando Deus fala, né, vou enviar, Jesus falou, vou enviar o Consolador, não está escrita a palavra promessa, mas está inserida nessa palavra, é uma promessa que ele fez, né? Da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça do diabo, está inserido lá a promessa, né? Então, no Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, né, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó, né? Então Deus fez aquela promessa que nós vamos ver na outra lição a Abraão, né? Deu uma ordem a Abraão e Abraão obedeceu, né? Então, ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso, ele realiza novas promessas. E são muitas as promessas de Deus, né? A promessa mais maravilhosa é do arrebatamento, certo? Jesus em breve vem buscar a sua igreja, né? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o 18. Ali está uma promessa que vai acabar com os nossos problemas, com o nosso sofrimento, quando nós vamos ser arrebatados. Inclusive, Paulo já começa dizendo, ó, não quero que eles entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, nós temos uma esperança, né? E em breve essa esperança vai se tornar realidade na nossa vida, né? Então, Deus é infalível, certo? Primeiro, toda a base das nossas promessas está na Bíblia, certo? A Bíblia é o fundamento. Teologia sem Bíblia não existe, né? Então, Deus também é infalível. Então, como vimos na leitura, né, em Isaías 55, onde está baseada a nossa lição, o Deus Todo-Poderoso não falha nas suas promessas, certo? Por quê? Porque a palavra, uma vez a Bíblia diz que Deus não tinha por quem jurar, jurou por ele mesmo. Por quê? Não tem ninguém maior do que ele. Porque quando alguém jura, ele jura por alguém maior, superior. Como Deus não tem ninguém superior a ele, Deus jurou por ele mesmo, entendeu? Então, a palavra de Deus está fundamentada no caráter de Deus, certo? Também fundamentada nos seus próprios atributos incomunicáveis, certo? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, imutável, entendeu? Então, ele não muda, né? Então, todas as promessas de Deus estão fundamentadas no seu caráter, nos seus atributos incomunicáveis. Por quê? Quando a gente se refere ao atributo incomunicável, são aqueles atributos que o ser humano não pode ter. Só Deus é que tem. Só Deus que é onipotente, só Deus que é onipresente, onisciente, imutável. Só Deus que é, mas ninguém, entendeu? Então, esses são atributos incomunicáveis. Não é como santidade, amor, são atributos de Deus, mas são comunicáveis aos homens, né? Isso é uma outra mensagem, certo? Então, o ser humano, ele depende de Deus. E as promessas estão em Deus, porque só Deus nessa terra não, só Deus nesse universo que é infalível, certo? Só ele não falha. Não adianta, tu nunca vai encontrar falha em Deus. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele tem essas capacidades como constituinte da sua própria natureza. Por isso ele não falha, não muda, entendeu? A Bíblia diz, né, em Isaías 43:13, antes que houvesse dia, olha que coisa maravilhosa, antes que houvesse dia, antes que qualquer coisa existisse, né? Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, né? Isaías 43:13. Então, quando Deus começou a agir, querido, não tem jeito, entendeu? Não adianta, porque só Deus é que pode fazer isso. Então, uma coisa importante, Deus zela pela sua palavra. Uma das coisas que Deus tem maior zelo é pela palavra dele.
Hoje em dia nós estamos vivendo numa época que a palavra não tem valor nenhum. As pessoas tratam uma coisa direitinho, não faz, né? Vamos fazer, não tem compromisso com a sua palavra. É diferente de Deus. Deus tem um compromisso com a palavra de Deus. Ele fala com a sua palavra. Ele falou, está falado, vai cumprir, né? Então hoje nós vivemos num déficit muito grande de pessoas com palavra. A pessoa trata as coisas e não cumpre com a maior cara de pau. Parece que não aconteceu nada, né? Nós estamos vivendo essa época. Tá entendendo? Então, nós temos que, crente tem que ter palavra. O que Jesus falou? Sim, sim, não, não. O que passou disso, você já sabe o que é, né? É de procedência do diabo. Então, mas Deus é diferente. Deus, a sua palavra, ele zela pela palavra para cumprir. E a gente tem que seguir o nosso Pai, né? Celestial. Tem que seguir a Jesus. Procurar, se esforçar para cumprir a nossa palavra, né? Então, Deus, né? A palavra que sai de Deus tem um propósito. Deus também não joga a conversa fora, não. Ele, quando fala, ele tem um propósito. Entendeu? Então, isso é uma declaração solene. O profeta Jeremias, a respeito de como Deus cumpre a palavra, né? Ele diz assim, ó, muito importante isso, ó. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vê, Jeremias? Aí Jeremias responde: e eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala: e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. É isso que Deus quer da gente também, porque Deus, ele vela pela palavra dele, tem zelo pela palavra para cumprir, entendeu? Esse é Deus, a vontade de Deus, é cumprir a palavra dele. Bem, a última parte aqui, tipos de propósito. Então nós vemos, irmãos, que Deus, ele é um Deus de promessa, mas cumpre. Está entendendo? O único problema, escuta bem, é que não há um tempo. É o tempo. O problema do nosso em relação às promessas de Deus é o tempo. Porque o nosso tempo é passageiro aqui. Deus, a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. Às vezes Deus faz uma promessa para nós e a gente pensa que está no âmbito humano. Amanhã, nada, pode levar um mês, um ano, 2, por aí afora. Tem promessa que leva 10 anos, 20, mas se Deus falou, ele vai cumprir. Agora, o detalhe é esse, ele vai cumprir no tempo dele. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, há tempo de Deus cumprir promessa na tua vida. É só esperar que Deus vai cumprir promessa na tua vida. Entendeu? Porque Deus não é homem para que minta. Agora, ele tem o tempo dele. Entendeu? Guarda que eu vou repetir aqui. 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Isso não quer dizer que vai esperar 1000 anos, mas quer dizer o seguinte: o tempo de Deus é diferente do nosso. O que a gente tem que fazer é o quê? Aguardar. Tá? Então, tipos de propósito nas promessas de Deus. Bem, existe a promessa incondicional. É aquelas promessas, né, em que são a incondicional são as que independem das circunstâncias. Tem promessa de Deus que não depende de nada dessa vida. É só depende de Deus mesmo. Entendeu? Então, independem das circunstâncias, de tempo ou de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem, né? Local do nascimento de Jesus, e que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Então, isso aí não depende da gente. O arrebatamento é uma promessa de Deus que não depende da gente. O dia, ninguém sabe o dia nem a hora. Então, é promessa que Deus fez, independente da nossa vontade. Eu posso não estar preparada, é outra história. Mas o arrebatamento é uma coisa que não depende da gente. Deus vai, estando preparado ou não, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Entendeu? Então, há promessas proféticas que ainda não se cumpriram, né? Quantas promessas existe, né, que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir.
o arrebatamento, quantas pessoas ainda vão ser salvas, né? Então a gente tem que entender que tem promessa que ela é incondicional e não depende da gente. Vai se cumprir mesmo. Se a gente estando no esquema ou não, vai se cumprir, né? E as promessas condicionais são diferentes, né, das promessas incondicionais. Por exemplo, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo, da atitude humana para se cumprir ou não, né? Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Por exemplo, promessa de saúde, né, plena, que é quantas promessas Deus fez ao povo judeu, mas condicionada à obediência. Entendeu? A promessa de salvação vai depender também de eu obedecer. O que a Bíblia fala? Para mim ser participante da vida eterna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, qual é a minha parte? Ser fiel. Entendeu? Então, tem coisas, tem promessas de Deus que na minha vida vai funcionar se eu fizer a minha parte. Deu para entender? Então, tem coisa na tua vida que para Deus poder cumprir, você vai ter que fazer a tua parte. Tem coisa na tua vida que para acontecer você vai ter que orar. Tem coisa na tua vida que para acontecer você vai ter que jejuar. Entendeu? Então tem coisa na tua vida que para Deus cumprir, você vai ter que estudar a Bíblia. Ah, Deus fez uma promessa na minha vida que eu vou ser um pregador, que eu vou ser... Você vai ser se você estudar a palavra, você vai ter que fazer a tua parte. Então tem coisas que é condicionado a isso, entendeu? Então o propósito das promessas. Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos de Deus para cumprir suas promessas. O primeiro dele é de estabelecer uma aliança com o ser humano, um pacto. Deus é Deus de aliança. E o sangue de Jesus é uma aliança com a gente. Entendeu? Primeiro deles é de Deus estabelecer uma aliança com a gente. Segundo, é reconsiderar o destino da raça humana, dando sempre uma oportunidade. Você grave o que eu vou te dizer. Deus é o Deus das oportunidades. Deus está sempre dando uma oportunidade. Entendeu? Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e, por isso, não estaremos sozinhos nesse mundo. Entendeu? Então, Deus é soberano, Ele zela pela sua palavra, tá entendendo? Mas a gente tem que também ter a nossa parte. Nós precisamos ter compromisso com Deus, ser sincero. A Bíblia diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Que compromisso Deus vai ter com um crente relaxado? Né? Faz a obra de qualquer maneira, não está nem aí. Está pensando que a obra de Deus é o quê? Né? Então, como é que Deus vai cumprir a promessa dele na vida de um sujeito assim? Se a própria Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Né? Jesus mesmo falou, toda vara em mim que dá fruto, corta. E a que não dá fruto, tira. Então tem que dar fruto. Nós temos a nossa parte para que as promessas de Deus se cumpram literalmente na nossa vida. Tá bom? Então Deus te abençoe e até a próxima lição que fala das promessas de Deus para Israel. Tá bom? Um abração, Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like. Dá um pouquinho no sininho aí também, tá bom? Para você receber novos avisos de novos vídeos. Dá um toquinho no sininho. Tá bom? Um abração aí, Deus te abençoe, tamo junto.